Boa tarde. Essa é a mesa 14, Tristes Trópicos. É a segunda mesa da nossa programação que é dedicada aos índios, à Amazônia e ao pensamento ameríndio e a tudo aquilo que a gente precisa ainda conhecer sobre os índios, tanto brasileiros como de qualquer lugar. Essa mesa tem o apoio da CPFL Energia. Ela está sendo transmitida online, ela está sendo também comentada nas redes sociais da Flip, às quais eu convido vocês. Facebook, Twitter, YouTube. Muito bem, e quem está aqui para falar com os nossos dois antropólogos convidados é a Eliane Brum, que esteve ontem com a Cláudia Andujar e o Davi Copenaua. Então, vá em frente, Eliane. Obrigado. Boa tarde. É um grande prazer estar aqui novamente com vocês para apresentar dois grandes intérpretes do Brasil e dos povos indígenas. De certo modo, essa mesa é a sequência daquela de ontem, chamada Marcados, em que a fotógrafa Cláudia Andujar e o líder Yanomami Davi Copenaua desvelaram a abissal realidade de nossos tristes trópicos. Beto Ricardo, que está aqui hoje com a gente, encarna a luta socioambiental no Brasil. A sua trajetória pessoal se entrelaça com a luta política por um Brasil mais igualitário, mais diverso, mais possível, desde a ditadura civil-militar até hoje, quando governos democraticamente eleitos continuam tratando povos indígenas, quilombolas e ribeirinhos como se não fossem humanos, mas coisas. E tratando a Amazônia, assim como outros ecossistemas, como se fossem corpos para violação e exploração, corpos para o uso. Como sabemos, o crime só persiste, só pode ser perpetuado dia após dia por conta da omissão de muitos. Beto Ricardo é um dos brasileiros que não se omitiu. Sua vida é o testemunho disso. Antropólogo e pesquisador, esteve na criação e na linha de frente de várias organizações socioambientais dos direitos dos povos indígenas, assim como no debate da Constituinte. É uma das lideranças da luta contra a construção da usina de Belo Monte, quando então era chamada de Cararaô, desde o final dos anos 80. É também um dos fundadores do Instituto Socioambiental, uma das mais respeitadas organizações do Brasil nessa área. É o editor da série Povos Indígenas no Brasil, que já tem 11 volumes publicados e pode ser acessada gratuitamente na internet. Hoje, o Beto é coordenador do programa do Instituto Socioambiental no Rio Negro, na Amazônia. É Beto Ricardo que vai começar essa conversa tão importante, mas ainda no momento crítico que vivemos hoje no Brasil. Tristes Trópicos é o título de uma obra clássica do antropólogo francês Lévi-Strauss. Nessa mesa, Tristes Trópicos abarca sentidos ainda mais amplos. Com a palavra, Beto Ricardo. Obrigado, Eliane. Eu queria agradecer o convite que a Flip fez para eu estar aqui hoje. E muito me honra a companhia que eu tenho do meu amigo Eduardo Viveiros na mesa e da Eliane Brum, que foi autora da melhor reportagem sobre o nosso trabalho anos atrás, quando ela trabalhava na revista Época. Então, uma grande honra estar aqui com você hoje. E espero que eu esteja à altura da curiosidade dessa plateia. Eu começo a minha apresentação lendo uma epígrafe que eu tirei justamente dos Tristes Trópicos, esse livro do antropólogo francês Lévi-Strauss, que é um livro de viagem, digamos, antropológico de viagem, digamos assim, um gênero misto. Quem não leu deveria fazê-lo um dia. E lá pelas tantas, o Lévi-Strauss registra o seguinte episódio nos anos 30 em Paris, prestes a ele vir para o Brasil dar aula na Universidade de São Paulo. Diz o Lévi-Strauss: fiquei um tanto espantado. Ô Nandi, por favor, você pode botar o slide lá, o primeiro slide do Extintos, por favor? Fiquei um tanto espantado quando, durante um almoço a que me levara Victor Marguerite, ouvi da boca do embaixador do Brasil em Paris a versão oficial. Abre aspas. Índios? Infelizmente, prezado cavalheiro, lá se vão anos que eles desapareceram. Essa é uma página bem triste e bem vergonhosa da história do meu país. Mas os colonos portugueses do século XVI eram homens ávidos e brutais,
Como reprová-los por terem participado da rudeza geral dos costumes? Apanhavam os índios, amarravam-nos na boca dos canhões e estraçalhavam-nos vivos a tiros. Foi assim que os eliminaram até o último. Como sociólogo, o senhor vai descobrir no Brasil coisas apaixonantes, mas nos índios, não pense mais, não encontrará nenhum único. Fecha aspas. Essa era, e portanto, eu começo a minha apresentação com essa taxativa assertiva do embaixador brasileiro, dizendo da elite brasileira, dizendo que os índios estavam extintos nos anos 30. Posteriormente, um novo balanço sobre a situação indígena foi feito nos anos 50, quando o antropólogo Darcy Ribeiro era o chefe de pesquisa do Serviço de Proteção aos Índios, ou seja, um órgão do governo. Desde uma posição dentro do aparelho do Estado, o Darcy Ribeiro fez um apanhado sobre a situação dos índios, e as notícias que ele traz nesse trabalho, nos índios e a civilização, eram muito ruins. Ele dizia, por exemplo, que nos primeiros 50 anos do século XX haviam desaparecido mais de 80 etnias, que a população indígena geral no Brasil decrescia e que as identidades específicas iam perdendo espaço para uma identidade genérica. Esse era o futuro sombrio que o Darcy viu quando fez esse levantamento. A minha geração entrou nesse assunto nos anos 70, quando eu fiz 20 anos. Muitas pessoas que estão aqui participaram dessa geração. Jovens, nos anos 70, que escutaram numa reunião da SBPC, em Curitiba, o alerta de que a ditadura militar preparava uma grande ofensiva de ocupação da Amazônia e usava a retórica de que a Amazônia era um vazio demográfico, que era preciso ocupar a qualquer custo, etc. E, justamente nesse contexto, nós recebemos esse alerta, tratamos de entender melhor esse tema e descobrimos, portanto, que as informações mais atualizadas sobre o assunto eram dos anos 50. Havia uma amnésia geral no país, desde os anos 50, de prestar atenção na questão indígena e saber onde é que os índios estavam. E nós começamos a dar uma contribuição muito singela, nos anos 70, comprando um caderno de capa dura, botando o nome das etnias lá nesse caderno e conversando com as pessoas que conheciam as etnias, que viajavam, jornalistas, antropólogos, médicos, missionários, funcionários do governo brasileiro, e começamos a montar um verdadeiro quebra-cabeça que, aos poucos, foi criando uma imagem, e essa imagem era mais otimista do que aquela que a gente entrou no assunto. Mostrava que os índios, em geral, estavam crescendo, que as identidades específicas estavam se reafirmando, emergiram lideranças políticas indígenas que se mesclaram com a classe média urbana de São Paulo, do Rio e das grandes cidades, geraram um movimento em rede social, numa época que não havia computadores, e essa rede social, que chegou a nuclear mais de 1.200 pessoas, produziu uma base de informações muito singela, botando os índios no mapa, e esse botar os índios no mapa serviu de base para botar os direitos dos índios na Constituição, e não apenas tratá-los como uma reminiscência de população que ia desaparecer inexoravelmente, mas, ao contrário, gente que estava viva, resistindo, crescendo, em muitos casos, embora alguns ameaçados de extinção. Então, é nesse movimento que a nossa geração criou um paradigma, digamos, mais otimista sobre o futuro dos índios. Com isso, pela primeira vez na história do país, em 88, chegou-se a uma Constituição com um capítulo inteiro dedicado aos povos indígenas, sobretudo o direito coletivo dos povos indígenas ao usufruto exclusivo de terras que ocupem tradicionalmente, como um direito originário, ou seja, um direito que precede a próprio Estado Nacional e que cabe ao Estado apenas reconhecer e demarcar. Muitas dessas demarcações foram feitas. E hoje, quando você olha o mapa do Brasil, 40% da população indígena está confinada em microterritórios no Nordeste, no Leste e no Sul do país, herança do tempo colonial, onde os indígenas estão comprimidos em escalas inframunicipais, em alguns casos, como os Guarani, literalmente vivendo na beira da estrada de um campo de soja. Mas, ao revés, na região centro-oeste e na região norte, nós pudemos nos antecipar com base na Constituição, e muitos territórios foram demarcados nos últimos anos, de tal sorte que 13% do território do país hoje são terras indígenas, 25% da Amazônia brasileira, e como a Amazônia é compartilhada com outros países, esse padrão de reconhecimento também ocorreu nos países vizinhos, exceto na Venezuela e no Peru, de tal sorte que hoje, na Amazônia, há mais de 380 povos indígenas, etc., e há agendas de futuro, e, portanto, todo esse movimento foi sendo observado, documentado, registrado, comunicado, de tal sorte que eu arriscaria dizer que hoje ninguém mais pode pensar o futuro do país sem incluir a questão indígena, sem incluir os próprios índios, sem contemplar essa diversidade
e nesse sentido é que a gente vem aproveitando todos os espaços que tem, não só para falar dessa contabilidade, mas também de estimular que os próprios índios participem desses canais de comunicação. Mais recentemente, esse horizonte mais otimista que começou a se esboçar nos anos 70, passou pela Constituinte em 88, foi adiante nos anos 90, agora parece ameaçado. A coalizão de segmentos da agropecuária brasileira de exportação estão querendo mais terras para expandir esse modelo brasileiro empobrecedor e monótono de exportação de commodities com baixo valor agregado, e os índios estão atrapalhando. Os territórios indígenas são considerados muito extensos e há uma enxurrada de iniciativas no legislativo brasileiro hoje para fazer retroceder os direitos dos índios, os direitos dos quilombolas e os direitos das populações tradicionais, e também o direito de todos nós que somos, na verdade, os proprietários, digamos, coletivos das unidades de conservação no Brasil. E há mais, para vocês terem uma ideia, há cerca de 400 iniciativas legislativas para fazer retrocederem esses direitos. Evidentemente que boa parte dessas iniciativas são lixo legislativo, mas algumas delas são promovidas, como agora o projeto de revisão constitucional chamado PEC 215, que está querendo retirar do Executivo o poder de demarcar terras indígenas e passar para o Legislativo, transformando o direito dos índios numa barganha com as oligarquias regionais. Então, esse é o recado básico que eu queria passar para vocês. Reparem na diversidade socioambiental do Brasil, isso é um patrimônio. Eu acho que os índios têm uma contribuição enorme a dar a um futuro de um Brasil mais democrático e diverso. Então, eu rapidamente passo para vocês algumas imagens. Essas imagens são apenas uma amostra de um conjunto maior de 60 imagens emblemáticas que marcaram os últimos 30 anos dos índios no Brasil. A gente vai abandonar a atitude de instintos do embaixador do Brasil em Paris nos anos 30. Acho que ele devia olhar menos para Paris e andar um pouco no interior do Brasil, dormir uma noite numa rede, numa aldeia, para não falar tanta bobagem. Aí eu sei que não dá leitura isso aí, mas se vocês olham do lado esquerdo, aquele bloco de palavras com cores diferentes representa o número de etnias atuais no Brasil. Esse quadro mostra 241 povos indígenas no Brasil com nome próprio. Do lado direito são as famílias linguísticas desses povos. Isso está no material do ISA, é um infográfico interessante de olhar, porque, via de regra, se eu fizesse uma brincadeira com vocês, cada um fizesse um exame de consciência aí, quantos nomes de povos indígenas você conseguiria pronunciar rapidamente, de memória, né? A imprensa brasileira pronuncia pouquíssimos. Sempre tem alguns índios de plantão que ela usa assim, o resto é um genérico índio que não reconhece essa diversidade. Os índios comemorando a votação do capítulo dos índios na Constituição. Isso é o Raoni puxando a orelha do Mário Andreasa, o famoso ministro dos Transportes no tempo da ditadura militar. E o Raoni estava contra a abertura de uma estrada que ia cortar o território Caiapó, no norte do Parque do Xingu. Então ele está dizendo para o ministro que o ministro tem que escutar os índios. Juruna foi o primeiro e único deputado federal indígena, quando ele tomou posse em Brasília, eleito pelo Colégio Eleitoral do Rio de Janeiro, com o apoio do Darcy Ribeiro. O Ailton Krenak, que está aqui com a gente, pintando o rosto em protesto da supressão do capítulo dos direitos indígenas pela Comissão de Sistematização, que era nada mais, nada menos liderada por um Cabral, o senador Bernardo Cabral, de triste memória. Os índios no plenário do Congresso. A Índia Tuíra fazendo uma advertência ao então diretor da Eletronorte no primeiro empate que fizemos do complexo hidroelétrico do Xingu, né, que hoje está substituído pelo projeto de Belo Monte. E é um gesto, não é um gesto para cortar ninguém, é um gesto de advertência com o lado do facão. Davi Yanomami protestando contra o massacre de Yanomamis por garimpeiros. O Davi foi o guia da Comissão Parlamentar e da Polícia Federal que chegou lá em Roraima para apurar esse massacre. Os grandes xamãs Camaiurá, que vivem no Parque do Xingu. Ao lado tem aquele mapinha lá, aquela parte verde lá é o parque, que está com a floresta em pé. O que está em volta em vermelho é o abraço da morte que a agropecuária promoveu no Xingu nos últimos anos, de tal maneira que as cabeceiras do Xingu estão totalmente comprometidas.
E não adianta os índios fazerem um belo esforço de conservação de recursos na parte média e baixa do rio, se as cabeceiras ficarem podres. Isso é os Panará, os famosos Crenhacarori, 2 gerações, a geração que fez o primeiro contato com os brancos, chefe Acã, do lado direito, e seu filho, cameraman, gravando as memórias do tempo do contato. Um índio Guarani, cortador de cana no Mato Grosso do Sul, maior etnia em termos de demografia indígena do país, que está vivendo uma situação extremamente grave, que talvez seja a prioridade para se resolver a curto prazo. Os Avaguajá, índios caçadores e coletores, essa é uma foto recente, então o Brasil consegue ter essa convivência de diferenças, né? Essa é uma foto de um grupo de índios isolados na fronteira do Acre com o Peru. Então o Brasil estampa na mesma página, na primeira página do jornal, uma foto sobre a corrida de Fórmula 1 e a existência de povos isolados. E eu termino com uma imagem recente do Piracumã segurando a repressão da polícia em Brasília durante uma manifestação em outubro do ano passado. E os fotógrafos que colaboraram com essa exposição, essa é a série de publicações Povos Indígenas no Brasil, a qual a Eliane se referiu. Isso é um catatal que a gente publica periodicamente. São esses tijolaços aqui, que são considerados um material de consulta muito importante para as pessoas que trabalham com os povos indígenas, e são frequentemente, esse é um volume frequentemente arremessado na cabeça das autoridades quando há troca de poder, para botar a questão indígena em cima da mesa e mostrar toda a sua complexidade e a sua importância. Essa é uma nuvem com os nomes atuais dos povos indígenas, está disponível no site do ISA, é uma enciclopédia digital. Quem quiser saber mais sobre os povos indígenas e colecionar, além de decorar as capitais do Brasil, saber os nomes dos povos indígenas, pode consultar no site do ISA. Eu vou ficando por aqui como primeira parte da minha colaboração. Obrigado. Obrigada, Beto. A gente dá sequência com o Eduardo Viveiros de Castro, professor titular do Museu Nacional da Universidade Federal do Rio de Janeiro, hoje um dos etnólogos mais respeitados do mundo. É em parte por causa do Eduardo que a antropologia brasileira ganhou relevância para muito além das fronteiras do país, a partir da descoberta de uma metafísica dos índios sul-americanos, como foi reconhecido em artigo do próprio Lévi-Strauss. Esse conceito, chamado de perspectivismo ameríndio, deu à antropologia uma contribuição totalmente original, sobre a qual o Eduardo vai nos falar um pouco aqui. Entre suas obras está Inconstância da Alma Selvagem, publicado em português, e Metafísicas Canibais, publicado em francês, inglês e espanhol. Viveiros de Castro tem também como marca ser um intelectual que não se encastela na academia. Atento às ruas de todos os tipos, ele atua politicamente e faz dessa atuação um movimento ético. Para isso, ele usa a internet de várias maneiras e também por redes sociais como o Twitter e o Facebook. É um dos críticos mais persistentes da construção da usina de Belo Monte, no Xingu, na Amazônia. É também um dos criadores do movimento chamado Índio é Nós, que tem buscado alertar a sociedade brasileira para um momento de retrocesso vivido pelo país, no que se refere ao sequestro de direitos e ao contínuo extermínio dos povos indígenas. É de Viveiros de Castro uma frase provocadora. No Brasil, todo mundo é índio, exceto quem não é. Como está dito na apresentação de seu livro de entrevistas, Viveiros de Castro mostra que o antropólogo é aquele que empresta a sua imaginação para a semeadura de novos possíveis. E essa sua imaginação se alimenta do outro. É aí que mora o seu potencial descolonizador, subversivo, transgressor. É sobre novos possíveis que ele também falará para nós. Muito obrigado. Eu queria, bom, em primeiro lugar, agradecer o convite do Paulo Werneck a estar presente aqui nessa mesa, nessa Flip. Agradecer a ele também pela coragem de tomar
ter feito essa escolha de dedicar 2 mesas desse encontro aos povos indígenas, coisa que, salvo engano, é inédita. Queria agradecer também a ele, eu creio, suponho que seja ele que eu devo agradecer, a presença da Eliane Brum como nossa mediadora, que é uma jornalista que honra a sua profissão, escritora e jornalista que honra a sua profissão e que tanto mais importante quanto nós passamos por um momento em que a relação entre a imprensa e a população, especialmente a população nas ruas, passa por um momento difícil de ajuste, de tensão, e a Eliane é alguém que está certamente do nosso lado. Eu queria começar falando que talvez citando alguém, é sempre bom, antropólogo é alguém que basicamente rouba as palavras dos outros, então vou começar roubando as palavras de um colega meu, que já esteve na Flip, aliás, Eduardo Sterzi, um poeta e crítico literário que esteve 2 ou 3 Flips atrás aqui, em Paraty, mas que, na verdade, ele está citando outra pessoa, que é um escritor francês, o Leclésiot, que ganhou o Prêmio Nobel alguns anos atrás, e ele postou isso em algum lugar na internet, e eu vou me dar a licença de roubar essa frase dele. É o Sterzi citando o Leclésiot. Ele diz assim: o encontro com o mundo índio não é hoje um luxo, tornou-se uma necessidade para quem quer compreender o que se passa no mundo moderno. Não basta, porém, compreender. Trata-se de tentar ir até o fim de todas as galerias obscuras, de procurar abrir algumas portas. Quer dizer, no fundo, trata-se de tentar sobreviver. Fim da citação. Ou seja, o que o Leclésiot faz aqui é conectar diretamente a sobrevivência de nós todos ao encontro com o mundo indígena, como sendo algo que nos leva para o futuro e não para o passado. A ideia de que o índio é o nosso futuro e não apenas o nosso passado, como ele é tradicionalmente concebido, e como o embaixador citado pelo Lévi-Strauss, não só o passado, mas como declarou, extintos. Na verdade, do jeito que as coisas vão, é possível que nós os brancos, nós os ocidentais, nós os europeus, acabemos por ser extintos antes dos índios, o que não vai deixar de ser engraçado se acontecer. Eu queria também observar que os índios no Brasil, do tempo do Lévi-Strauss, ou mesmo do tempo em que Beto e eu e outros começamos a nos engajar na luta pelos direitos indígenas, sofreram uma mudança do ponto de vista da sua visibilidade na sociedade brasileira e mesmo no mundo, dramática. Quando eu comecei a estudar antropologia, a própria palavra antropologia era uma palavra pouco conhecida, era uma profissão muito particular, e hoje é uma palavra que todo mundo sabe o que é, ou pelo menos ouve o tempo todo, e os índios estão cada vez mais presentes na imprensa, na televisão, enfim, cada vez não só estão presentes porque são registrados, mas também porque eles próprios adquiriram uma capacidade de se afirmar politicamente que não tinham 30, 40 anos atrás. E, ao mesmo tempo, entretanto, é um paradoxo, porque os índios estão, nesse momento, mais visíveis do que nunca e mais vulneráveis do que nunca. Nós estamos passando por um momento particularmente difícil para os povos indígenas no Brasil. Todas as conquistas que foram feitas, todas as conquistas que estão consignadas na Constituição Federal de 88, pela qual todos nós lutamos, todos os setores do Brasil democrático lutaram, e que estão consagradas num artigo específico da Constituição, esse que o Beto se referiu, que é o artigo 231, que confere aos índios direitos coletivos e, sobretudo, direitos originários, direitos que precedem o próprio direito, direitos que precedem o próprio Estado brasileiro. Esse artigo foi um artigo que jamais passou pela garganta dos grandes proprietários rurais que governam o Brasil
desde o tempo das capitanias hereditárias, jamais passou pela garganta da direita, e sempre foi, desde que a Constituição foi promulgada, você pode perceber a persistência de uma campanha subterrânea, cada vez menos subterrânea, cada vez mais explícita, de tentativa de sabotar, solapar, diminuir, cortar, na verdade, retirar aos índios todos os direitos que os índios receberam na Constituição de 88. Então, o que existe hoje no Brasil é uma campanha a todo vapor no Legislativo, com apoio, digamos, chamemos sobre o olhar complacente do Executivo e a eventual colaboração do Judiciário, uma campanha para retirar dos índios os direitos constitucionais que eles obtiveram à custa de muita luta em 88. Há uma série de medidas em discussão no Congresso. Não esqueçamos que o Congresso brasileiro tem uma maioria de representantes do Congresso são proprietários rurais, e que me conste, a maioria dos brasileiros não é proprietário rural, sobretudo não é grande proprietário rural, e, entretanto, o Congresso, que é suposto representar o povo brasileiro, tem uma maioria de grandes proprietários. Isso acho que explica muita coisa sobre a nossa história e sobre a maneira como a nossa política é conduzida. Os índios hoje estão sofrendo o que a gente poderia chamar uma espécie de ofensiva final. O Brasil foi invadido em 1500, o que passou a se chamar Brasil, a terra ocupada, a terra dos índios, o Novo Mundo, o Novo Mundo graças ao qual o Velho Mundo se transformou no que é hoje, A Europa conseguiu se transformar no local do planeta que dominante, graças essencialmente a tudo aquilo que ela retirou do Novo Mundo, Obrigado. Sem a América, a Europa jamais deixaria de ser o que ela era no final do Renascimento, a saber, um fundo de quintal de um continente onde haviam civilizações imensamente mais ricas e mais sofisticadas do que ela. Bizâncio, China, Índia, o mundo islâmico eram infinitamente mais sofisticados que aquele fundo de quintal da Eurásia, onde moravam bárbaros, pobres, sujos e fanáticos, que se transformaram no florão da civilização ocidental, da civilização moderna, da civilização humana, nós, em outras palavras. Nós, enquanto nós podemos nos considerar como descendentes dessa civilização, coisa que não é tão óbvia quando você vai para lá e descobre que brasileiro, na verdade, não é branco, nem é europeu, ao contrário do que muitos brasileiros brancos e de ascendência europeia pensam. Essa ofensiva, eu dizia que é uma ofensiva final, porque hoje no Brasil nós estamos assistindo digamos, a completude, a perfeição, no sentido próprio do verbo, no ato de perfazer, de completar, de levar à consumação do projeto iniciado, na verdade, desde o governo Vargas, mas que durante o período da ditadura militar ganhou uma brutalidade e uma sistematicidade muito grande, e que, em parte, graças à resistência nossa, isto é, dos aliados dos índios e das populações tradicionais da Amazônia, que moravam na cidade, que tinham acesso à imprensa, aos meios de comunicação, à universidade, etc., foi um projeto que, mais ou menos, parou. E, como tudo aqui no Brasil anda de cabeça para baixo, foi preciso que nós tivéssemos um governo democrático, eleito democraticamente, para que, aliado, que conseguiu se aliar às forças mais obscurantistas, mais reacionárias do país, para completar o processo de ocupação, invasão seria a palavra melhor, como se fala de um exército que invade um país estrangeiro, de ocupação da Amazônia. É triste ver que nós estamos assistindo hoje a um processo literalmente de devastação do país. O país está sendo arrasado, no sentido literal, reduzido a um pedaço de chão. O exemplo talvez mais dramático seja o caso do estado de Mato Grosso do Sul,
um estado do tamanho da Polônia, que foi literalmente transformado num campo sem nada para que possa se plantar ali, à custa de pesticidas, agrotóxicos, hormônios, fertilizantes, plantar ali soja, cana e botar gado para exportação, para alimentar os países capitalistas centrais. Mato Grosso, que devia mudar de nome, como eu disse, Mato Grosso do Sul, devia chamar Mato Ralo, Mato Morto, ex-mato, né? É a região onde você encontra hoje, talvez a situação mais dramática do ponto de vista dos povos indígenas. É lá onde estão os Guarani, a que o Beto se referia, morando na beira da estrada, confinado em reservas mínimas, minúsculas, das quais eles são frequentemente expulsos, né? Cujo direito a elas é frequentemente contestado pelos fazendeiros da região, e que vivem numa situação que, eu ia dizer mal comparando, mas infelizmente não é mal comparando, é bem comparando, é uma espécie de faixa de Gaza brasileira, né? Os índios vivem literalmente numa faixa, na beira da estrada, né? E eles sofrem um processo que é o processo que não deixa de ter semelhanças perturbadoras com o processo porque passa o povo palestino, no caso do Oriente Médio. Eles foram sendo pouco a pouco encurralados, pouco a pouco empurrados, pouco a pouco seu território pouco a pouco diminuído, né? E sofrendo todo tipo de violência física, de brutalidade, etc. Não digamos que mas os índios violentos não foram bombardeados, porque foram, né? Não ali, mas como vocês talvez não saibam, houve ação militar contra os índios da Amazônia durante o tempo da ditadura, que envolveu bombardeamentos, talvez não tão sofisticados quanto os que são feitos hoje em Gaza. E eu diria que eu disse bem comparando, mas na verdade é mal comparando sob outro ponto de vista, porque o Estado de Israel, ao menos, tem o direito, né? Tem a pretensão legítima de que tem uma relação histórica com a região que ele ocupa, enquanto que, ainda que se possa contestar o modo como ele está, eu contesto, o modo como ele está se relacionando com o povo palestino daquela região, que eu acho que é um genocídio projetado e realizado. O fato é que o povo de Israel tem uma relação histórica com o território do Oriente Médio. E os brancos que estão no Mato Grosso matando os índios Guarani não tem nenhuma relação histórica com esse território comparável ao que tem o povo de Israel. Então, não é literalmente desculpa para o que se faz nessa região. Então, eu penso que hoje a gente está num momento crucial, para encerrar, no qual os índios, ao mesmo tempo, aparecem no momento em que eles estão, de alguma forma, em perigo maior do que nunca de desaparecer, né? De desaparecer nesse sentido, de que passe um trator por cima, de que passe a hidrelétrica por cima, que construa uma hidrelétrica por cima, de que destruam a floresta na qual eles vivem, né? Ou, para simplificar, para complicar, para dramatizar, para falar como o Davi Copenau, os índios estão vendo o céu cair em cima da cabeça deles, mas dessa vez, pelo menos, o céu não vai cair só em cima da cabeça deles, vai cair em cima da cabeça de nós todos, porque nós estamos passando por um momento de crise planetária global, que vai nos levar todos para um outro patamar de situação de vida de toda a espécie humana e de outras espécies no planeta, né? E dentro dessa nova situação que se desenha e que vai em ritmo acelerado, provavelmente nos levar daqui a 20, 30 anos a um mundo propriamente irrespirável, nós vamos ver essa orgulhosa civilização da qual nós nos orgulhamos de pertencer, tendo que baixar a bola, baixar a cabeça, se humilhar diante do mal que fez a toda a espécie humana e as infinidade de outras espécies da Terra, né? E nesse contexto é possível que só sobrem os índios, né? É possível que os índios sejam um exemplo
para nós, talvez não um modelo, mas um exemplo de como é possível viver num planeta sem destruí-lo, como é possível viver num país sem arrasá-lo e como é possível viver, como é possível ser feliz sem cartão de crédito, nem TV a plasma, nem computador, por estranho que pareça. Então, eu penso que os índios hoje são para nós, ao mesmo tempo, uma lembrança do passado, do que foi o Brasil, e uma virtualidade, uma potencialidade de futuro do que poderemos ser todos nós, a partir do momento em que essa orgulhosa civilização, que tem tudo dependendo cuja existência depende da destruição de tudo à sua volta, né? Talvez ela própria afunde junto com o barco em que nós todos estamos. E aí só vão nadar, só vão ficar em cima os índios. Então é bom que a gente se prepare para ir virando índio antes que seja tarde. Obrigado. Beto, eu queria te perguntar que tu luta contra, né, a usina de Belo Monte desde os anos 80. E a usina de Belo Monte, ela faz uma ponte entre a ditadura e os governos democráticos, né? Uma das fotos que tu mostrou justamente da Tuíra, né, com aquele gesto do facão tão significativo. E durante mais de 2 décadas se conseguiu impedir a construção dessa hidrelétrica. E ela foi justamente construída, né, no governo, né, pegando o gancho do Eduardo, que se apresenta como popular democrático. Eu queria saber quais são os pontos comuns e quais são as diferenças entre o projeto da ditadura de ocupação da Amazônia e o projeto do atual governo. Eu complemento também com uma pergunta da plateia, do Guilherme Ramalho. Ele diz o seguinte: tecnicamente sabe-se que a hidrelétrica de Belo Monte irá contribuir com o crescimento econômico do Brasil. A energia geradora beneficiará milhares de pessoas, inclusive a população local. Qual a alternativa para a geração de energia renovável? Bom, quer dizer, várias coisas para responder essa pergunta, é complexa, mas é o seguinte, de fato houve uma revisão técnica do projeto no final dos anos 80 para esse que está sendo implantado agora. E criou-se toda uma visão de que essa hidrelétrica sendo construída agora, de Belo Monte, tem muito menos impacto do que aquela planejada anos atrás, etc., que é uma certa verdade. Porém, a memória de cálculo desses impactos continua numa matriz de pensamento da época da ditadura, né? Os grandes grupos, as grandes empreiteiras são as mesmas, são aquelas que mais financiam as campanhas políticas no Brasil. É um segmento da economia brasileira que tem muito poder e na verdade, transportou para Belo Monte, digamos, um estilo, uma memória de cálculo e tal, que subestimou os impactos socioambientais, ainda que o projeto estivesse sendo revisto. E até os índios já sabem disso, quer dizer, os Caiapó, por exemplo, que estão a montante de Belo Monte, né, eles estão muito preocupados porque eles já entenderam que Belo Monte vai sofrer com falta de potência de água para gerar energia durante uma parte do ano. Porque para potencializar Belo Monte, é preciso barrar o rio Xingu acima de Belo Monte, uma, talvez 2, talvez 3 vezes. Ou seja, Belo Monte é uma espécie de lobo em pele de cordeiro, é uma espécie de cavalo de Troia, digamos assim. Os índios estão percebendo isso. Então, agora, de fato, não foi possível barrar Belo Monte desta feita, né? E a atitude, por exemplo, do ISA foi, bom, se não é possível barrar, é preciso que as condicionantes socioambientais desse projeto sejam cumpridas. Nós montamos um observatório para isso. E, via de regra, mesmo essas salvaguardas socioambientais, que são fruto de uma memória de cálculo do tempo da ditadura, não estão sendo cumpridas, entendeu? Então, acho que o Brasil, a partir de Belo Monte, precisa ter uma discussão mais geral sobre o futuro da produção de energia no país. Um país desse tamanho, com tanto sol, com tanto vento, etc., não domina certas tecnologias alternativas, está investindo muito pouco num programa de substituição de energia, e é por aí que a gente pensa um pouco a questão, né? Não sei se tu quer complementar, Eduardo. Nós sabemos que Belo Monte como é que se chama a palavra? É uma picaretagem
econômica, né, em termos de engenharia, é uma obra inviável nos termos em que ela está sendo feita. Todos os especialistas dizem que é uma obra que só vai funcionar se fizer tudo aquilo que o governo prometeu que não faria, a saber, mais barragens para poder fazer com que a usina de fato produza a energia anunciada, para que de fato a usina se pague. E, por outro lado, não chega a ser exatamente um segredo o fato de que Belo Monte foi feito, como disse o Célio Berman, grande especialista na área da produção de energia elétrica no Brasil. Ele falou: Belo Monte não foi feita para produzir energia. Entenda-se como quiser. Bom, o como quiser significa Belo Monte foi feita para os empreiteiros fazerem Belo Monte. Isto é, Belo Monte foi feita para que coisas como dívida de campanha e outras coisas fossem pagas, dando, enfim, serviço, dando oportunidades de lucro às grandes empreiteiras. Tudo isso com o nosso dinheiro, como nós sabemos que o BNDES, banco público sustentado com o dinheiro da população, emprestou algo, não sei exatamente, não me lembro exatamente a proporção do dinheiro que Belo Monte está gastando, que é da ordem de 30 bilhões de reais, quanto disso vem do nosso bolso. Mas o fato é que Belo Monte não é, de forma alguma, uma obra feita para produzir energia elétrica para o país, no sentido geral. Belo Monte foi feita, em parte, para abastecer o sul do Brasil. Isso é uma usina lá no coração da Amazônia, que vai ter que ter uma linha de transmissão de 2.000 quilômetros, cortando o Brasil de cima a baixo, para chegar até Furnas. E a outra parte vai ser para alimentar as usinas, as fábricas de alumínio situadas no Baixo Amazonas, que demandam uma quantidade enorme de energia elétrica para a produção de alumínio. É um problema característico da produção do alumínio, por isso que nenhum país quer ter fábrica de alumínio em suas terras, e o Brasil alegremente se concordou em produzir alumínio aqui. Essas fábricas produzem principalmente latinhas de saquê e de cerveja para o mercado asiático. Então o Brasil está usando o seu potencial hidrelétrico, está destruindo suas terras, arrasando suas florestas, expulsando povos indígenas de suas terras, essencialmente para produzir lata de Skol. Se isso é uma boa ideia, vocês decidam, né? O Brasil pretende barrar há um plano de construção de 66 barragens na Amazônia nos próximos anos, feitos por esse governo. O Belo Monte é apenas o primeiro, na verdade, o segundo grande barragem. A primeira foi em Tucuruí, feita pela ditadura. A segunda grande barragem nos rios que descem do Planalto Central em direção à Amazônia é a barragem de Belo Monte. Tapajós está sendo destruído por um número grande de barragens na região dos seus formadores, no Teles Pires, etc. Madeira, há 2 barragens pessimamente concebidas que põem em risco a cidade de Porto Velho literalmente por água abaixo se a coisa der errado. Ou seja, todos os rios da Amazônia possíveis de serem barrados estão sendo barrados, sem ninguém tem uma ideia clara do que pode acontecer com o maior sistema de água potável doce do planeta, que é a bacia amazônica. Nós estamos mexendo naquilo que nós não compreendemos e não sabemos o que isso pode significar. E isso, no meu entender, é uma posição, no mínimo, suicida que nós estamos tomando. Uma pergunta para vocês dois. Os povos indígenas são vistos por parte da população, por setores do governo, pela bancada ruralista, como uma espécie de estrangeiros nativos, como se fosse um entrave ao desenvolvimento que já não deveria estar aqui. Ao mesmo tempo, se pede constantemente uma espécie de certificado, entre aspas, de autenticidade, no qual deveriam provar que, aspas, de novo, são índios de verdade. Eu queria perguntar por que é assim, a que interesses isso serve. E eu coloco aqui também uma pergunta da plateia, porque é interessante que o Carlos Alberto Silva e Souza diz que ele viaja pelo norte do país e o que ele vê são índios, nas palavras dele, bêbados, preguiçosos, ladrões, arruaceiros e tudo de ruim. E a pergunta dele é o que há com esses pseudo-índios. Eu acho que é o seguinte, que identidade
Identidade é uma coisa muito profunda, que não se confunde com a roupa, só com a roupa que as pessoas estão usando, nem com os apetrechos que elas usam. Eu acho que essa é uma ideia muito simples, entendeu? Há uma patrulha em cima dos índios e que eles têm que corresponder a um certo estereótipo. E quando ele escapa desse estereótipo, ele é condenado à morte, entendeu? É negado a ele a sua identidade e, portanto, os seus direitos. Isso é patético. Muitas vezes acusam os índios de serem falsos índios, porque, por exemplo, nas zonas de fronteira, esses índios têm dupla cidadania, dupla documentação, participam de processos eleitorais em 2 países. Onde eu estou trabalhando é assim, né? Então, acusam esses caras de... estão na fronteira, no meio da floresta, na fronteira da Colômbia, com dupla identidade, vestindo roupa de branco, etc. Não são mais índios, portanto, não merecem ter mais direitos. Isso é tão patético quanto não reconhecer, por exemplo, que a dona Marisa acordou um dia e resolveu pedir a cidadania italiana dela e para os filhos, né? Almejando, provavelmente, algum tipo de vantagem prática, entendeu? E nem por isso ela deixou de ser brasileira, nem por isso nenhum de nós, essa paulistada toda que tira passaporte italiano, precisa pensar um pouquinho que isso aí é um direito que todo mundo tem de manipular sua própria identidade e que identidade é uma coisa muito mais profunda. Eu acho que a questão do alcoolismo dos índios, bom, aí vem uma novela complexa de preconceitos. Não estou negando que essa cena existe, eu trabalho em São Gabriel da Cachoeira, o alcoolismo é uma coisa gravíssima, os índios têm pouca resistência ao consumo de álcool, né? Mas não vamos embolar o meio de campo com todas as questões, não sei se o Edu quer acrescentar alguma coisa. Não, como é que é? Índio é sujo, preguiçoso, bêbado? Isso é a descrição do povo brasileiro pobre. Não é? Até aí, né? Um monte de... Somos nós. Isso aí é nós. Por isso que eu falei que índio é nós. Porque, na verdade, a população brasileira a população pobre brasileira é o quê? Basicamente descendente de índio e de escravo, né? O povo brasileiro, o povo mestiço, como se gosta de falar, é, na verdade, aquele povo que foi obrigado a deixar de ser o que era, sob a promessa de que ele iria se transformar em outra coisa, e, naturalmente, o processo sempre para no meio do caminho. O índio diz, você tem que deixar de ser índio, você tem que parar de falar a sua língua, você tem que parar de acreditar nessas coisas absurdas, como coisas invisíveis, etc., que nós, evidentemente, não acreditamos, e você tem que se civilizar. Só que, como nós conhecemos o golpe, nós todos conhecemos o golpe, ele nunca vira branco, ele para no meio, né? Então, ele deixa de ser índio e não vira branco, né? E isso é o destino da população brasileira. É uma população... por isso que eu fiz essa frase polêmica, o Brasil todo mundo índio, exceto quem não é. O que eu queria dizer é, o povo brasileiro, o povo pobre brasileiro, e bota pobre, né? O povo brasileiro, como tem pobre, é essencialmente de origem indígena e africana, né? Exceto quem não é. Exceto quem não é não significa quem veio da Alemanha ou da Itália, porque está cheio de italiano, descendente de italiano, de alemão pobre no Brasil também. Significa aqueles que se colocam contra esse povo, que têm vergonha desse povo, né? E que pensam que eles não têm nada com isso, eles estão acima disso, eles são outra coisa, né? Nós somos todos índios. Seja geneticamente, 33% da população brasileira, 33% do genoma da população brasileira, segundo os estudos, são de origem indígena, né? O que não quer dizer, não devemos nos orgulhar muito disso, não. Isso significa que 33% do nosso genoma veio do estupro de índias por brancos, né? Porque, como você sabe, a contribuição indígena à formação biológica do país foi feita essencialmente a partir das mulheres indígenas violentadas pelos conquistadores europeus e das mulheres africanas também. Então, isso apenas significa que nós somos todos índios, né? Nesse sentido, em todos os sentidos da palavra. Exceto aqueles que não querem ser, né? Os que não são aqueles que não querem ser. Nós sabemos bem quem eles são, né? São os que estão seguram o chicote pela ponta do cabo, né? Enfim.
Beto, a gente vive, o país vive um momento crucial, né? Como tu falou na tua apresentação, no que se refere às questões socioambientais e aos povos indígenas. Se os projetos que tramitam hoje no Congresso vingarem, o que vai acontecer com os povos indígenas e com o Brasil? Eu acho que os projetos vingarem é muito difícil. Como eu falei, tem muito lixo legislativo, são muitas iniciativas que às vezes pintam lá, mas não tem quórum, não tem força política para tramitar. A bola da vez é a tal da PEC 215, que retira do Executivo, como eu falei, o poder de demarcar a terra indígena, entendeu? Então, isso é uma coisa muito grave, porque vai permitir não só estancar... Aliás, o governo Dilma está paralisado nesse aspecto, tá certo? Não demarcou nenhuma terra indígena praticamente. E está travando toda a tramitação de base do reconhecimento de terras indígenas. Então, isso viria a agravar, criar uma situação jurídica que permitiria não só estancar o reconhecimento de novas áreas, como eventualmente revisar áreas já existentes. Então, sem chão, sem território, os demais direitos indígenas não têm aonde se assentar e nem se desenvolver. Então, portanto, essa é a questão crucial de não aceitar, em hipótese nenhuma, que essas medidas, essas emendas constitucionais anti-indígenas sejam aprovadas. Como eu disse, elas estão dentro de um pacotaço, que inclui os índios, inclui outros segmentos da sociedade brasileira, chamados povos e populações tradicionais, mas negam o direito de todos nós e vocês, cada um que está aqui, porque elas se estendem também às unidades de conservação, que é uma maneira do setor privado se apropriar de novas áreas para poder implantar esse sistema econômico vigente no país. Eduardo, tu já falou um pouco disso, mas eu queria que pudesse aprofundar, né, que os índios entendem de fim de mundo, né, você falou recentemente, e que nós vamos acabar com nós mesmos da mesma forma que acabamos com os índios, com o mundo dos índios em 1500. Né? Essa não é uma visão muito pessimista? Enfim... É uma visão pessimista, mas não é uma visão desesperançada, mas não é uma visão desesperada. Eu acho que nós temos condições de aprender, nós temos que aprender a viver num mundo diferente do mundo, primeiro, do que nossos pais viveram, segundo, diferente do mundo que os nossos governantes nos prometem e, sobretudo, diferente do mundo que nós estamos produzindo, né? E que é um mundo nitidamente pior, de pior qualidade para a espécie humana e para todas as espécies que os humanos exterminaram no planeta. É uma visão pessimista, sim, eu não vejo nenhuma razão para ser otimista em relação a crer na ciência, chamadas ciências não humanas, né, nas ciências da climatologia, da geologia, da biofísica, da ciência da atmosfera, etc. Nós estamos nos caminhando para uma situação de catástrofe climática, ou melhor dizendo, nós já estamos vivendo uma situação de catástrofe climática. Essa ficha aparentemente não caiu, especialmente no Brasil. As pessoas parece que não estão percebendo que o mundo está virando outra coisa, e muito rápido. Não é mais os nossos netos, as futuras gerações, são nossos filhos. São as gerações que estão agora com 20, 30 anos, que vão ter que enfrentar, quando chegarem aos 40, 50 anos, um mundo muito diferente do mundo atual, né? E, nesse sentido, sob certo ponto de vista, o nosso mundo acabou, está acabando. O nosso mundo não é uma terra, mas o nosso mundo, nosso modo de vida, mundo entendido como modo de vida, né? E é possível que nós acabemos um pouco, eu fiz essa comparação porque há toda uma discussão, você basta ver cinema, nos filmes, a quantidade de filmes que sai sobre o fim do mundo, sobre apocalipse, catástrofes, melancolia, enfim, toda sorte de... A imaginação da nossa civilização está em grande efervescência em relação ao problema do fim do mundo. E eu, numa discussão com colegas sobre isso, lembrei que, se fosse para discutir fim do mundo, teria que consultar os grandes especialistas em fim do mundo, que eram os índios, porque o mundo deles acabou 500 anos atrás, né? O mundo deles foi destruído há 5 séculos, e eles, e ainda assim, alguns deles conseguiram sobreviver e mostrar como é possível sobreviver num mundo que não é mais um mundo em que se vivia nos bons velhos tempos. Quando os europeus chegaram aqui, a população da América era mais numerosa que a população da Europa, para vocês terem uma ideia.
né? Tinha mais gente na América do que em toda a Europa, de Portugal até os Montes Urais, ali no meio da Rússia. Tinha mais gente na América. A América era mais populosa do que a Europa. Em 150 anos, essa população baixou. Alguns calculam, isso é uma coisa em discussão, mas alguns calculam que a população ameríndia perdeu 95% do seu efetivo. Isto é, ela foi reduzida a 5% do que ela era. Isso aí, em matéria de catástrofe demográfica, é difícil de ser batida por qualquer coisa. Nem uma guerra atômica, penso eu. A vida atômica é mais rápida, né? Isso durou 150 anos para acontecer isso. Mas o fato é que os índios perderam 95% da sua população. Seria o equivalente a, sei lá, destruir o Brasil inteiro e sobrar a cidade do Rio de Janeiro, ou algo do gênero, né? Ainda se fosse a cidade do Rio, estava até bom, porque eu moro lá. Mas e é bonita e tal. Agora, o fato é que, não obstante, apesar de eles terem perdido o mundo deles, porque esse mundo deles foi transformado no mundo dos brancos, né? Eles foram, primeiro porque eles não eram considerados homens pelos brancos. Então, na verdade, os europeus viam na América como um mundo sem homens, né? A Amazônia é um vazio demográfico, não é senão a versão da ditadura, a versão moderna de um tema que a América era vista como um mundo sem homens, porque esses índios que estavam ali não eram homens, pareciam com homens, mas não eram homens integralmente, tinham que ser homificados, convertidos, cristianizados, escravizados para poder aprender a trabalhar no bom ritmo do trabalhador, etc. Então, era um mundo sem homens para os europeus que invadiram, e os índios se viram sem mundo, transformaram-se, nesse momento, se transformaram em homens sem mundo, porque o seu mundo foi tomado, foi roubado, foi pilhado, saqueado pelos invasores. E não obstante, esse me parece que é a lição fundamental, eles sobreviveram. Os índios estão aí, estão aumentando. E nos estão dando uma lição de como é possível viver num mundo que não é ideal, né? Ninguém vai dizer que os índios hoje vivem no mundo que eles gostariam de viver, né? Mas eles estão nos ensinando como é possível sobreviver num mundo no qual nós não controlamos. Eles não controlam o mundo em que eles vivem. Eles têm coisas que eles não têm. O poder de decisão que eles têm, o poder de controle sobre o mundo em que eles vivem é muito pequeno, porque eles são um povo vencido, dominado, invadido, né, por um outro povo. E eu, às vezes, fico imaginando que nós estamos fazendo isso conosco mesmo. Nós estamos nos invadindo, nos dominando, nos expropriando. Nós estamos nos transformando como se fosse uma raça extraterrestre, tivesse chegado aqui, tivesse nos colonizado, por dentro, nos vampirizado e nos transformado em outra coisa. Então, eu acho que nós temos que aprender a viver num mundo que não é o nosso, que não será mais o nosso de hoje, daqui a alguns anos, assim como os índios aprenderam a sobreviver num mundo que não é o deles, não é mais o deles, desde 5 séculos. E o mundo deles acabou há 5 séculos, né? E eles estão aí, estão aumentando, estão crescendo, né? Estão inventando novas formas de expressão, né? Eu não sei se eu tenho tempo para falar nisso, mas acho que tem um grande exemplo que é o único caso de uma data de calendário indígena que entrou na cultura popular ocidental foi o fim do mundo do calendário maia, né? Que não é verdade, não existia, não aconteceu, como vocês sabem, era para acontecer 21 de dezembro de 2012 e, como todos podem ver, isso não aconteceu, mas também não era o caso, os maias nunca disseram isso, foi um equívoco dessas lendas urbanas, mas os maias são um bom exemplo apesar desse equívoco, né, acho que vale a pena evocar os maias. Os maias tiveram uma civilização poderosíssima, que todos conhecem, as grandes pirâmides do sul do Yucatán, da Guatemala, etc. E essa civilização desapareceu, se extinguiu antes da chegada dos europeus, no século VII, entre o século VII e o século IX, depois de Cristo, por razões um pouco, enfim, enigmáticas. Ninguém sabe o que aconteceu, mas aquelas cidades foram desertadas pela população. Alguns acham que foi por conta de crise climática, mais ou menos como o que nós estamos vendo agora, devido a secas e a esgotamento do solo, etc. Outros acham que foi uma combinação disso com uma revolução social, uma revolução política, em que os camponeses resolveram mandar os seus senhores, os reis maias, para o inferno, e largaram tudo e foram viver na floresta, né? De qualquer forma, o grande mundo dos maias acabou primeira vez já, antes dos europeus. Quando os europeus chegaram, acabou pela segunda vez, porque
os maias de Chiapas, do sul do México, do Guatemala, etc., estavam entre os povos que foram mais duramente oprimidos pelos espanhóis, no caso, a ponto de que o primeiro grande defensor dos direitos indígenas da história do Ocidente foi o bispo de Chiapas, o Bartolomé de las Casas, que se revoltou contra a sua própria civilização. Ele escreveu um libelo, um livro muito emocionante em defesa dos índios e contra os europeus, contra a maneira como os europeus estavam tratando. Os maia, apesar desse segundo fim de mundo, não só resistiram, como aumentaram a população, cresceram, a língua deles está viva, tem uma literatura riquíssima nessa língua, e, finalmente, os maia, há 30 anos atrás, nos deram o exemplo da única, salvo engano, revolução indígena bem-sucedida na América, que não quis criar, por sorte, um Estado, que é o movimento zapatista, né? Que é um movimento indígena, autônomo, que não pretende criar um Estado-nação ali entre o México, a Guatemala, Belize e El Salvador, que divide o povo maia, mas que quer simplesmente que os deixe em paz, que eles possam viver de maneira autônoma. E eles estão há 30 anos resistindo às forças dos Estados-nação, né? E dando mais uma vez o exemplo de como é possível construir um mundo depois do fim do mundo, e que esse mundo seja capaz de durar. Então eu vejo aí nos maia uma espécie de alegoria de tudo aquilo que a gente ainda pode esperar dos índios no Brasil, e nas Américas, na verdade. Tem uma pergunta para você, Eduardo, do site da CPFL Cultura, perguntando se os índios norte-americanos também sofrem problemas similares. Os índios norte-americanos sofrem problemas similares e diferentes também. Se eles tiveram a relação dos índios norte-americanos com o Estado norte-americano é muito diferente do ponto de vista jurídico da relação dos índios brasileiros com o Estado brasileiro e de outros estados sul-americanos. Os índios norte-americanos foram também... O processo foi muito parecido. Confinamento, progressiva opressão, progressivo deslocamento de populações. Populações foram transferidas de um pedaço dos Estados Unidos para outro extremo dos Estados Unidos. Mistura de populações diferentes, com confinamento em reservas, em lugares absolutamente invivíveis, inviáveis para a vida, né? Foram enfiados nos piores lugares possíveis e foram submetidos ao tipo de pressão civilizacional que os índios brasileiros também foram submetidos. O quê? Alcoolismo, desemprego, em suma, uma vida esquálida, uma vida miserável, no qual as condições de expressão da sua própria modo de vida são sistematicamente tolhidos. Não obstante, eles têm as suas formas de resistência, sob alguns aspectos, eles estão mais avançados do ponto de vista da resistência política e cultural do que os índios brasileiros, sobre outros eles estão em pior situação, né? Eu só lembro uma coisa, tem muito mais índio nos Estados Unidos do que no Brasil, só para lembrar, né? A população indígena norte-americana é maior do que a brasileira, apesar de todo o genocídio, o massacre, toda a cavalaria, a 7ª Cavalaria, apesar do Forte Apache, apesar do General Custer, tem mais índios nos Estados Unidos do que no Brasil. Isso devia ser um motivo de vergonha para nós, né? Que nos orgulhamos de ser, né, enfim, tão melhores que os americanos, do ponto de vista da nossa cordialidade, nossa humanidade, etc. E, entretanto, pelo jeito, matamos mais índios do que os cowboys americanos. Vejam vocês, né? Beto, essa semana, é uma pergunta da plateia também, essa semana uma tribo isolada apareceu no Acre e fez um primeiro contato com outros índios e a FUNAI. Como lidar com essa questão e quantos desses povos existem? Pois é, o Brasil é um dos poucos países do mundo que tem populações nativas nessa condição, chamados isolados, entre aspas, porque na verdade estão de alguma forma conectados com frentes de expansão que os expulsam das suas áreas de ocupação tradicional, vai empurrando na beira do abismo e encontram outras comunidades que já têm contato, etc. E aí sofrem todo o risco de ser contagiado por doenças banais que podem dizimar essa população toda.
Essa tem sido a lógica desses contatos com os novos grupos chamados isolados, né? O Estado brasileiro está sempre chegando atrasado, mal preparado, sem condição de garantir condições mínimas para a galera aguentar o tranco do contato e se estabilizar num patamar de recuperação demográfica. Isso foi a história do Brasil foi assim, e a história do século XX foi assim, em geral, com os grupos isolados. Dessa vez, por exemplo, o governo brasileiro reagiu rápido, a FUNAI reagiu rápido, colocou lá na área uma assistência médica experiente. Eles conseguiram convencer essa rapaziada que apareceu no contato, que apareceram poucas pessoas, a permanecer junto com a equipe da FUNAI, recebendo atendimento por uma gripe, por uma infecção. Imagine, tomando antibiótico por via oral durante alguns dias. E, supostamente, esse pessoal retornou ao seu grupo de origem curados dessa gripe, portanto, não transmissores. Esperamos que seja assim, né? Mas é justamente nessa fronteira, Brasil, Acre, Peru, etc., que estão concentrados boa parte desses grupos isolados. O Estado brasileiro mudou sua atitude básica, inspirado nos indigenistas que trabalharam para o governo e que são verdadeiros traumatizados de guerra, gente jovem, bem intencionada, que participou das experiências de contato nos anos 70, nos anos 80, e por falta de retaguarda, de esquema, etc., viu os índios morrerem que nem moscas. Esse pessoal tem uma geração de indigenistas hoje que é traumatizado dessa guerra de pacificação chamada de incorporar grupos ao país, né? E então, o Brasil desenvolveu toda uma ideia de que é preciso proteger essas áreas e não forçar o contato, que era uma atitude agressiva do tempo do século XX em geral, né? E é um desafio enorme, porque, na verdade, você consegue equacionar parte desse problema, mas estabilizar uma relação com esses grupos é uma questão muito difícil e são grupos muito frágeis, muito vulneráveis. Mas é por aí que a coisa está indo hoje em dia no Brasil, né? Infelizmente, a gente está chegando ao final, a gente só tem tempo para as considerações finais, né? Começa pelo Eduardo, né? E termina com o Beto. Eu queria, se pudesse responder uma pergunta nessas considerações finais. Uma vez você escreveu que foi estudar índios para fugir do Brasil. Você também disse que pertencer a uma nação, a qualquer nação, é ter tantos motivos para se orgulhar, como motivos para se envergonhar. Nesse sentido, como é que você se sente como brasileiro? Bom, eu confesso, eu disse isso. Eu disse que fui estudar índio para fugir do Brasil. Fugir do Brasil de um modo, em vez de fugir para fora, fugir para dentro. Eu tive o privilégio de não precisar fugir para fora, como tantos da minha geração, né, que foram obrigados a se exilar e, portanto, tiveram que sair do Brasil sem querer. Eu quis sair do Brasil, mas sair do Brasil para dentro. Por que eu queria sair do Brasil? Porque o Brasil que eu vivia na década de 60, o Brasil que eu vivia na minha juventude e depois da minha, enfim, quando já não estava tão jovem assim, era um Brasil com o qual eu não me identificava. Aquele, para mim, não era o Brasil. Eu queria sair do Brasil porque eu queria tirar aquele Brasil de mim. Aquele, para mim, não era o Brasil dos militares, um Brasil escravocrata, o Brasil que continua escravocrata, um Brasil que tem no seu inconsciente profundo a escravidão, que não se livrou dele, que continua a tratar as pessoas negras e índias como pessoas inferiores. É um país pelo qual não tinha do qual não tinha nenhum orgulho, muito pelo contrário. Eu fui estudar índios porque eu queria estudar alguma coisa que não fosse o Brasil, esse Brasil, que fosse uma outra ideia de Brasil, que me permitisse ver um outro Brasil possível. E para mim os índios eram um outro Brasil. Então era sair do Brasil mais ou menos, era sair em direção a outra ideia de Brasil, que seria um Brasil, o que o Brasil poderia ter sido se aos índios tivesse sido dado o mínimo de tratamento decente e humano, e que não foi dado. Quanto à ideia de que ser de algum país, ser brasileiro, ou ser francês, ou ser americano, menos do que o que torna realmente uma pessoa brasileira, ou francesa, ou americana, são menos os motivos de orgulho. Eu tenho muito desconfiança do patriotismo. Eu acho que nós temos... O que nos torna realmente brasileiros são as coisas que nos envergonham, e o que nos torna franceses para os franceses são as coisas que envergonham os franceses. Acho que a vergonha é um sentimento muito forte e que deve ser cultivado. Eu tenho vergonha de ser brasileiro, frequentemente.
Porque eu tenho vergonha de pertencer a um país que foi o último país a abolir a escravidão no planeta, com exceção da Mauritânia. Eu tenho vergonha de pertencer a um país que extermina os seus índios sistematicamente. Eu tenho vergonha de pertencer a um país que tem uma das maiores desigualdades de distribuição de renda do planeta. Eu tenho vergonha de pertencer a um país em que a educação é tratada como enfim, alguma coisa que, na verdade, deve ser recusada ao povo. É a única conclusão que eu posso tirar, né? Enfim, o povo é mantido num estado de analfabetismo funcional, que eu diria que é quase que proposital, para que ele não crie problemas, não se toque. E, em parte, as manifestações que nós vimos ano passado, e que continuam, são até certo ponto, porque as próprias condições do povo melhoraram. E eles começaram a perceber que as coisas... Né? Então, eu tenho vergonha de pertencer a esse país. Né? Assim como, se eu fosse francês, eu teria vergonha de ter feito o que a França fez na Argélia, do que a França fez na Indochina, do que a França fez na África, né? E teria as minhas vergonhas. Ou seja, ser brasileiro não é especialmente vergonhoso, né? Ser de qualquer país é especialmente vergonhoso, porque todo país é construído em cima da destruição de povos. O Estado-nação, todo Estado-nação se constituiu historicamente em cima da repressão, do extermínio, do genocídio, do etnocídio e da repressão cultural dos povos, dos territórios em que eles se instalaram. Na América isso é especialmente dramático, porque os europeus invadiram isso aqui. Mas isso aconteceu na Europa também. A França se unificou às custas da destruição de outras línguas, de outras tradições, de outros dialetos, etc. A Inglaterra se constituiu às custas da expulsão dos camponeses de suas terras para dentro das grandes cidades, onde eles viviam em condições absurdas durante a Revolução Industrial, e assim por diante. Ou seja, eu acho que pertencer a um país o que nos torna realmente íntimos do Brasil, no meu caso, eu me sinto brasileiro realmente quando eu vejo o modo como é tratado uma pessoa negra no Brasil. Aí eu me sinto realmente brasileiro. Aí eu descubro, eu sou realmente brasileiro. Isso aí acontece no meu país e eu não sou capaz de fazer nada. Não tem som, agora sim. Não, por essas e por outras, eu me juntei ao Eduardo lá nos anos 70 para escrever um projeto que se transformou nesse observatório da questão dos povos indígenas no Brasil, cujo título era Povos Indígenas no Brasil. E aí a preposição faz toda a diferença, pensem nisso. Né? Preposição derruba o editor, né? Se você fizer uso errado da preposição, né? E a gente sacou essa lá atrás, e a nossa coleção, nossa série de livros, e tudo que a gente fez, estava embaixo dessa rubrica Povos Indígenas no Brasil, que era uma maneira de driblar o Brasil. Em vez de povos indígenas do Brasil, que é normalmente como a gente se refere, como se os índios fossem do Brasil e não apenas estivessem no Brasil, porque eles precedem o Brasil, então eles não podem ser do Brasil. O Brasil é que é dos índios e não os índios do Brasil. Nesse sentido que nós... Né? É a última fala agora já? Eu queria reler eu recuperei de ontem para hoje uma epígrafe que o Eduardo escreveu para um dos volumes dessa série há 10 anos atrás, que dizia o seguinte, aspas, o reencontro entre índios e brancos só se pode fazer nos termos de uma necessária aliança entre parceiros igualmente diferentes, de modo a podermos, juntos, deslocar o desequilíbrio perpétuo do mundo um pouco mais para frente, adiando assim o seu fim. E quero convidar vocês a escutar uma canção que a Maria Bethânia acaba de gravar no último CD dela, chamado Meus Quintais, onde ela evoca a diversidade. Acho que ela é forte candidata à madrinha do Brasil socioambiental e de quem repara na diversidade do país. Obrigado, boa noite. Quando o samba começou na areia, festa na aldeia de Tupinambá. E tem autógrafos agora na mesa de autógrafos. Deus do Pan clareia, deixa clarear. Jurunas, Guaranis, Caingangues, Caiabis, Terenas, Carajás e Suruís, Chavantes, Pataxós, Apurinãs, Camaiurás, Cambebas, Canindés e Cariris. São
povos do Brasil, donos desse chão, herança cultural do nosso sangue. Eu sou do Piniquim, sou Caiapó, sou Curumim, Tumbalalá, Kaxinauá e Yanomami. Parintintim, Tabajara, Tirió, Macuxi, Potiguara, Anambé, Caxixó, Ticuna, Tuiuca, Pacaíri, Crenacarore, Calapalo, Canoê, Enauê, Nenauê. Quando o samba começou na areia, festa na aldeia de Tupinambá, fez brilhar a luz da lua cheia. Deus Tupã clareia, deixa clarear. Quando o samba começou na areia, festa na aldeia de Tupinambá, fez brilhar a luz da lua cheia. Deus Tupã clareia, deixa clarear.